Seja bem-vindo. Talvez você já tenha sentido isso e não soube nomear. Pessoas que antes estavam presentes simplesmente se afastam, sem confronto, sem explicações, sem despedidas. O silêncio aparece onde antes havia conversa e a ausência passa a falar mais alto do que qualquer palavra. Esse comportamento costuma ser interpretado como frieza, arrogância ou desinteresse. Mas a psicologia do comportamento humano mostra que, muitas vezes, ele nasce de um processo interno profundo, silencioso e extremamente racional. Pessoas emocionalmente maduras não se afastam por impulso. Elas se afastam quando compreendem limites, reconhecem padrões e percebem que insistir custa mais do que seguir em frente. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que esse afastamento acontece, quais traços psicológicos estão por trás dessa escolha, como a solidão se transforma em um espaço de clareza e de que forma esse silêncio revela autoconhecimento, não desprezo. Aqui, vamos analisar esse fenômeno à luz de ideias associadas a Carl Jung, conectando comportamento, personalidade e relações humanas, para que você não apenas entenda os outros, mas também reconheça em si mesmo os sinais de maturidade que muitas vezes passam despercebidos. Antes de avançarmos, faça um pequeno gesto que mantém este tipo de conteúdo existindo. Deixe o like, inscreva-se no canal e permaneça até o final do vídeo. Isso não é apenas apoio ao canal, é um sinal claro para o algoritmo de que reflexões profundas sobre comportamento humano, personalidade e relações precisam continuar chegando a mais pessoas. Além disso, o ponto final deste vídeo conecta tudo o que será dito aqui e pode mudar completamente a forma como você interpreta o silêncio, o afastamento e até a sua própria postura nas relações. Então ajuste o foco, fique comigo até o fim e vamos seguir. Existe um ponto silencioso na vida em que a pessoa simplesmente para de explicar. Não porque cansou de falar, mas porque percebeu que algumas conversas nunca chegam a lugar nenhum. Pessoas emocionalmente maduras chegam nesse ponto sem alarde. Elas testaram, insistiram, tentaram ajustar o tom, escolheram palavras melhores, engoliram desconfortos, até que um dia algo muda por dentro. Carl Jung observava que quando a consciência se amplia, a mente passa a reconhecer padrões repetitivos com uma clareza quase incômoda. É quando você percebe que sempre é você quem cede, quem traduz, quem sustenta. O silêncio, então, deixa de ser ausência e vira decisão. Não é castigo, nem vingança, é limite. É a mente dizendo, eu já vi esse filme. Esse afastamento raramente acontece de uma vez. Ele começa em microgestos, respostas mais curtas, menos disponibilidade, menos urgência em agradar. Por fora parece frieza, por dentro é lucidez. O curioso é que quem observa de fora sente o sumiço repentino, mas quem se afasta já vinha se despedindo há muito tempo. E é nesse espaço vazio, onde antes havia barulho emocional, que algo novo começa a se organizar internamente, quase como se o silêncio estivesse preparando o terreno para outra forma de estar no mundo. Chega uma fase da vida em que a solidão muda de significado. Antes, ela parecia um problema a ser resolvido. Depois, vira quase um espaço de descanso. Pessoas maduras não escolhem ficar sozinhas porque odeiam gente, mas porque passam a sentir quando uma relação custa mais do que entrega. Carl Jung falava que o afastamento faz parte do processo de individuação, e isso fica muito claro no cotidiano. Você começa a notar que certas conversas te drenam, que alguns encontros deixam um peso estranho no corpo, que risadas forçadas cansam mais do que o silêncio em casa. Não é drama, é percepção. A solidão escolhida nasce quando a pessoa entende que presença sem profundidade é só ruído. E aí acontece algo curioso. Ela começa a sair menos, responder menos, se explicar menos. Não por arrogância,
mas porque a mente amadurecida aprende a reconhecer ambientes que não combinam mais com quem ela se tornou. É como trocar uma roupa que já não serve, mesmo que ainda esteja bonita. Quem observa de fora chama isso de isolamento, mas por dentro é organização emocional. É nesse espaço, aparentemente vazio, que a pessoa começa a ouvir a própria voz com mais clareza, a filtrar melhor quem entra e a perceber que estar só, às vezes, é a forma mais honesta de não se perder tentando caber onde já não faz sentido ficar. Quando alguém começa a se conhecer de verdade, as relações não quebram de uma vez, elas vão ficando mais estreitas. Carl Jung dizia que quanto mais consciência a pessoa desenvolve, menos ela projeta nos outros aquilo que não resolveu em si. E isso muda tudo. Você para de esperar que o outro te complete, te salve, te valide o tempo todo. E sem perceber, algumas relações perdem a função que tinham. A conversa que antes parecia necessária começa a soar repetitiva. A opinião alheia que antes pesava vira apenas mais um ponto de vista, não porque você se tornou superior, mas porque ficou inteiro. Esse é o momento em que muitos interpretam errado. Acham que a pessoa ficou fria, distante, inacessível. Mas o que aconteceu foi o contrário. Ela ficou mais honesta consigo mesma. Passa a escolher com quem divide o tempo, o silêncio, a energia. Jung alertava que esse movimento costuma gerar estranhamento social, porque quem muda por dentro deixa de sustentar papéis antigos. E isso cria uma tensão invisível. As pessoas esperam versões antigas de você, mas você já não consegue voltar. O afastamento silencioso nasce aí, nesse descompasso entre quem você se tornou e o que os outros ainda esperam que você seja. E quando essa diferença fica clara, manter certas presenças deixa de ser natural, mesmo sem conflito, mesmo sem palavras. Se tudo isso fez sentido para você, agora é a hora de fortalecer esse tipo de conteúdo. Deixe o like, inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo qual tema da psicologia do comportamento humano você quer ver nos próximos vídeos. Solidão, personalidade, hábitos, relacionamentos ou algo que você vive hoje e quase ninguém fala. No card que está aparecendo agora, tem um vídeo que aprofunda ainda mais esse assunto e logo depois, uma playlist completa para você continuar nessa jornada de entendimento sobre o comportamento humano. Se esse vídeo te acompanhou até aqui, fica mais um pouco. O próximo pode esclarecer algo que você ainda não conseguiu colocar em palavras.